SIAA, Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras. Criação, Professor Enoque Bonfim. Formas de refletir sobre leitura e escrita através do SIAA, Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras. Olá, sejam bem-vindos. Esta é a nossa postagem de número 46. Sim, o nosso canal Alfa Desenhando está chegando a 46 postagens. Se você está me vendo pela primeira vez, está acessando o canal pela primeira vez, inscreva-se e você receberá todos os vídeos postados até então, onde você vai aprender sobre o SIAA, o Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras. Dando continuidade a nossos estudos, continuaremos trabalhando ainda o desenho da montanha. Nesse caso, o desenho da montanha com nuvem. Então, o que é que nós já sabemos? Nós sabemos que o desenho da montanha pode gerar o M, o N, o V, o W, o Y e o A. Mas nesse caso específico de desenho da montanha com nuvem, só pode ser uma letra, a letra A. Então, vamos ver. Montanha. Com nuvem e o desenho da porta. Então, nós temos montanha com nuvem e o desenho da porta. O que é que nós sabemos? Nós temos a certeza ali que o desenho da montanha só poderá ser uma letra A. E a nuvem vai fazer ela ter o som de AN. Prestem atenção, não é de ão, é de AN. Vai depender da letrinha que vier do outro lado para afirmar que pode ser um ão ou um mãe. Se tiver a letrinha desenho da porta que pode gerar um aí você vai dizer que é AN. Então, nós temos desenho da montanha, que vai ser uma letrinha M. E aí nós já temos noção de qual vai ser a palavra. Porque eu acabei de falar que o desenho da montanha com nuvem, o som é de AN. Então, desenho da montanha com nuvem, AN. AN. Então, nós temos M com AN, não é? É A, mas o som é de AN. M com AN, MAN. Temos aqui uma letrinha E, mãe. Então, o som não vai ser de AN com O, ão. É o som de AN com E, AN. Então, nós temos montanha, M com AN, mãe. Mãe. Então, o que é a mãe? A mãe é aquela que faz a vida surgir. A mãe pode ser a mãe de seres humanos ou mãe de animais. Mas a mãe é a mulher, e sem essa mulher não há vida. Se todas as mulheres do planeta morressem, todos os seres femininos que podem gerar a vida viessem a morrer, acabaria a raça humana e muitos animais. Porque sem a mãe, sem a mulher, mãe, não existe a vida. Isso no reino animal e também no reino vegetal. Então vamos ver. Nós temos mãe. Nós temos aqui embaixo outros esquemas icônicos, não é? Então nós vamos analisar agora outros esquemas icônicos para saber, para identificar inteligentemente a função da montanha com nuvem nas palavras. Sabendo que montanha com nuvem só pode ser uma letrinha A, modificando o seu som para AN. Não é isso? Então vamos lá. Nós temos o desenho da laranja, o desenho da montanha, o desenho da cruz
o desenho da montanha com nuvem, por isso ela está em vermelho, e o desenho da laranja. Então, o que é que nós já sabemos? Nós já sabemos que o desenho da montanha com nuvem só pode ser a letrinha A com o som de AN. Então, vamos aqui. Letrinha A com som de AN. Olhe que depois da montanha com nuvem tem um desenho de uma laranja. E só vai ser uma letra. Não pode ser um Q. Não pode ser um D. Não pode ser um G. Não pode ser um C. Não pode ser um C cedilha. Não pode ser, nesse caso, a letrinha U. Então só pode ser uma letrinha. A letrinha O. Quem falou em O acertou. Aqui nesse caso vai ser ão. Porque vai ser ão, A com som de ão e O. Ão. Lembra que aqui em cima foi ãe. Ãe. A com som de ã, por causa do sinal, é ãe. Aqui vai ser ão. Então a palavrinha vai terminar a gente falando ão. Vamos pensar agora o desenho da laranja. Quem pensou aqui no desenho da laranja que a letrinha só pode ser uma vogal, está certo. Só vai ser uma vogal. Quais são as vogais do desenho da montanha? Da laranja? O U. Nesse caso, nós vamos apagar uma folha, outra folha, e um pedaço da laranja vai virar U. Então, a palavrinha começa com a letra U. Sempre que vocês forem descobrir uma palavra dentro do esquema icônico, pense na que já está, o que é certo. O que é certo? É certo que o desenho da montanha com nuvem vai ser um A com som de AN. Então você já não vai mais pensar que é um M, que é um N. Não, é impossível. Que seja um M, um N, um V, um W, um Y. Só será um A com som de AN. Vamos ao desenho da montanha. Nesse caso, o desenho da montanha não tem nuvem, nem tem pingo de chuva, nem tem passarinho. Então, pode ser um M, um N, um V, um W, um Y ou um A. No caso aqui, ele será uma letrinha N. Então, algumas pessoas que têm assistido o canal, têm visto os vídeos, já conseguem descobrir qual é a palavrinha, porque nós temos o desenho da cruz. E quais são as letras do desenho da cruz? Quem pensou T, I e Z, está certo. Então, se eu colocar um Z, vai ser umzão. Umzão. Essa palavra existe? Umzão. Não existe. Se for uma letra T, vai ser tão. U com N, T-A-O, tio. Tão, não. Então vai ser uma letrinha I. U com N com I. Uni. Ão. União. Vamos pensar a união. Essa palavra existe? Existe. União. União é o que eu quero conseguir com esse canal. Alfa Desenhando. A união de todos que querem aprender a ler. A união de todos que querem ensinar, ajudar pessoas a pensar cognitivamente, a ler. Eu quero a união, gostaria que meu canal conseguisse e vai conseguir fazer a união de pais, de irmãos, que pais sentem com seus filhos para assistir o canal, para pensar, porque a união é que constrói a força. A união é que constrói a conquista. Então, eu imagino que em um futuro, e há de acontecer, as pessoas possam ensinar seus filhos em casa, através do canal Alfa Desenhando, o SIAA, e as crianças cheguem na escola já com noção de leitura, o que facilitará por demais
o trabalho da professora do ensino fundamental, do ensino infantil, o G3, G4, G5, não é? E do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, Fundamental 1, e que uma criança que aprende a ler na idade certa, ela vai para as outras séries, passando as etapas, subindo as escadinhas da aprendizagem, com mais conforto, não é? Porque ela já conhece, já sabe leitura e escrita. E esse é o objetivo do canal Alfa Desenhando, trazer união para que todos possam aprender. Vamos ver o segundo, o terceiro. Então, eu tenho o desenho, terceiro, esquema icônico. Eu tenho o desenho da laranja, o desenho da cruz, o desenho da laranja, o desenho da montanha, o desenho da laranja, o desenho, agora em vermelho, o desenho da montanha com nuvem e o desenho da laranja. Então, voltando, lembrem que eu falei desde o início que está em vermelho porque é a letrinha, o ícone e a letrinha que nós estamos estudando. Então, desenho da montanha com nuvem, só pode ser a letrinha A. Pronto, nós já sabemos que é a letrinha A. E qual o som? O som é de an. E nesse caso, após uma letrinha com sinal, aparece a vogal. Aqui vai ser uma vogal. O desenho da laranja tem duas vogais apenas. Quais são as duas? Porque nós temos no desenho da laranja o D, o C, o G, o Q, o C com cedilha, o O e U. Então as vogais são O e U. Nesse caso, quem pensou que a vogal vai ser O, pensou certo. Então aqui nós vamos ter um final com an. A com som de an, O, an. Então, quando você vê o A com a nuvem, ele é an. Ele vai ficar an se tiver uma letra O. E ele vai ficar an se tiver uma letra E. Como em mãe. Em mãe ele ficou an. Aqui ele ficou an. E aqui também ele está an. Vamos pensar agora inteligentemente como nós vamos resolver esse desafio. Desenho da laranja. Quem pensou na letrinha C, pensou bem. Depois do desenho da laranja, será que nós vamos colocar um T, um Z? Vamos pensar qual será melhor? Quem pensou a vogal I, pensou certo. Então nós temos C com I, si. C com I, si. Nós temos o desenho da laranja. Qual melhor? Quem pensou que vai ser aquela letrinha que a gente corta no meio, tira uma folha, outra folha é o talo, e uma parte e vê uma letrinha D. Pensou bem. Então nós temos si, D. E aqui no desenho da montanha, será que vai ser um M? Será que vai ser um V? Será que é melhor um W? Será que é melhor um Y? Qual será melhor? Quem pensou na letrinha A, pensou corretamente. Então nós temos um A. Então nós temos C com I, si, D com A, dá, se dá. Olha, parece, vamos pensar no nome de um apelido de uma pessoa, Cida, que chama Aparecida. Não, não é o apelido da pessoa que chama Maria Aparecida, que é apelidada de Cida. É um pedaço da palavra tem Cida, mas tem o restante. Então temos que pensar da forma inteligente assim. Qual será a letrinha aqui agora? Qual será que vocês acham?
aquela mesma letrinha que você corta aqui a laranja ao meio, tira uma folha, outra folha, o talo e uma parte. Então você tem um D. Vamos pensar? C com I, si. D com A, dá, se dá. D com A, com O. Lembrando que o A é com som de an, e an com O é an. Então, C com I, si, D com A, dá, D com ão, dão. Se, dá, dão. Se, dá, dão. E o que é um cidadão? Um cidadão é um indivíduo da sociedade, é um bom cidadão. O cidadão é aquela pessoa na sociedade que tem todos os direitos, deveria, no caso do Brasil, ter todos os seus direitos respeitados e reconhecidos. Mas ultimamente não é o que se vê no Brasil. E o que tem a ver a cidadania com leitura? Um indivíduo que sabe ler e escrever, estuda e progride nos estudos, ele vai entendendo o seu lugar de cidadão, sua função dentro de uma sociedade. Um indivíduo cidadão é um indivíduo que sabe, por exemplo, que não deve jogar lixo pela janela do carro quando passa. Mas infelizmente eu vejo pais, eu costumo caminhar com meu cachorro de manhã cedo, não é? E vejo, às vezes, principalmente dia de sábado e domingo, de manhã cedinho, pais ensinando a não cidadania a filhos, ensinando filhos a jogar garrafas e papéis pela janela do carro. Então, um pai e uma mãe é que dá o exemplo de cidadania desde pequeno, desde a criança no berço, aprender a repartir. Repartir é ato de cidadania. Respeitar o irmãozinho é ato de cidadania. Respeitar o colega na escola é ato de cidadania. Respeitar-se, principalmente, é um ato de cidadania. Então, o cidadão é um indivíduo importante dentro da sociedade, porque o sujeito cidadão é um sujeito que conhece e briga pelos seus direitos e cumpre os seus deveres. Mas como um indivíduo vai se tornar cidadão se ele não aprender a ler, escrever e interpretar suas leis? Se ele não for educado desde pequeno para cumprir regras, leis estabelecidas em qualquer ambiente, primeiramente no ambiente de casa, aquela educação básica que quando a criança vai para a escola reforça. Mas o cidadão se constrói em casa, com exemplos, não só com falas, que às vezes o pai fala, mas não cumpre. Às vezes o pai ensina ao filho o que é respeitar as pessoas, mas não respeita nem o próprio filho, nem a esposa, nem o vizinho, nem os seus familiares de modo geral. Então, cidadão. E vamos para o último esquema icônico. Olha, montanha, 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 porta e montanha. Vamos pensar? Montanha. 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 Prestem atenção. Porta e montanha com pingo ou com nuvem. Montanha com nuvem. Olha essa. É esse um dos maiores efeitos de você estudar através do SIAA, Sistema Icônico para Atividades, Aprendizagens Alfabetizadoras. É que as atividades, elas surgem assim. Você tem 1, 2, 3, 4 montanhas, uma porta e uma montanha com nuvem. Então, o que é que você tem certeza? Você tem certeza que a montanha com nuvem só vai poder ser uma letra A, com som de AN. Então você tem aqui A, mas o sonzinho vai ser de AN. Mas como você tem 4 montanhas, você não vai pensar que aqui é M. Impossível. N, V, W, não pode. Você tem que pensar de forma inteligente. E é isso que o SIAA
Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras, te ensina a pensar, te dá a possibilidade de pensar sobre o que você quer. Qual a melhor letra para o desenho da porta? Vamos ver na sequência. Desenho da montanha. Quais são as letras do desenho da montanha? Vamos pensar. A, M, N, V, W, Y e A. Quem pensou que vai começar com a vogal A, pensou bem. Vamos começar com a vogal A. Então, aqui não pode ser outro A. Então, vamos pensar de forma inteligente. Qual a melhor aqui? Consoante. Quais são as consoantes que você tem? No desenho da montanha, você tem V, M, N, W, que tem o som de U, e Y, que tem o som de I. Então, aqui é melhor. Quem pensou na letrinha M, pensou bem. M com A. Am. A com M. Am. A com M. Am. 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 A, M. Am. Mas aqui tem outra letrinha. Vai ser um V. Qual a melhor aqui? Quem pensou na vogal, pensou certo. Aqui é outra vogal. A única vogal do desenho da montanha que foi colocado, foi criado com essa estratégia. Tudo isso foi criado, pensado, estudado, fui aos livros, busquei formas de trazer. A com M com A. Ama. 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 Mas olhe bem. Ama. Eu amo, tu amas, ele ama. Mas a palavra não é ama. Porque algumas crianças, alguns aprendizes, adultos que estão aprendendo a ler, antecipam a palavra ama. Não é ama, porque tem o restante. A-M-A. Ama. Aqui vai ser outro A? Não. Aqui vai ser outro M? Não. A melhor letrinha para aqui vai ser um V, ama, porque aqui tem uma vogal, uma consoante. Então, a melhor aqui é a letrinha M. Então, você tem A com M, aman. A-M-A-N. Aman. Aman. E a palavra termina com an. Aman. An. Tá vendo? Aman. An. Aqui então não pode ser um F. Não pode ser um E. E não pode ser um L. Se não pode ser um F, um E, um L, só pode ser a letrinha. Quem vai me dizer? A letrinha H. Muito bem. H. Então nós temos amanhã. Amanhã. Amanhã é o futuro. Amanhã é uma palavra que indica o futuro, o que vai acontecer. Porque hoje é o presente e ontem é o passado. Amanhã. Então, o amanhã, ele pode ser amanhã, dia seguinte, e pode ser amanhã, 10 anos à frente. É uma linguagem que se usa muito em metáfora. Amanhã não quer dizer que é amanhã, o dia de amanhã. Amanhã pode ser, usado muitas vezes como o futuro. Então você está aprendendo a ler e escrever através do canal Alfa Desenhando pelo Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras. Se você construir uma boa aprendizagem, amanhã você terá um futuro garantido. Amanhã sua vida será melhor, porque quem estuda, quem aprende a ler e escrever no início da vida estudantil, vai ter uma vida estudantil mais tranquila, porque vai entender as coisas que acontecem em sala de aula. Eu sei que quando a pessoa aprende, começa a entender a leitura e a escrita, ela melhora o comportamento em sala de aula. Meus 35 anos de trabalho e dedicação como educador me faz compreender isso. A pessoa age melhor dentro da escola, age melhor com as pessoas, com o ambiente, quando ela começa a compreender o mundo que o cerca. E compreender o mundo que o cerca passa por aprender a ler e escrever. Então, o cidadão de amanhã depende da união
da mãe, com o pai, com os familiares, com a escola. Mãe unida com o pai, irmãos, sociedade de modo geral, faz o indivíduo se tornar um cidadão. Esse cidadão, amanhã, será uma pessoa de bem, trabalhando, respeitando as leis, as regras sociais, e a sociedade melhora. Eu acredito na educação como o propulsor na formação de um cidadão para amanhã gerar outros cidadãos de boa conduta, pessoas boas para a sociedade. Muito obrigado. Esse é nosso canal Alfa Desenhando. Esse é o SIAA, Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras. E esse que vos fala é o criador disso, o professor de Artes Visuais, Enoque Bonfim. Muito obrigado pela atenção e pensem, o amanhã se constrói hoje. O amanhã é o presente, se faz no presente. Então, levem a sério a educação, estudem, aprendam a ler e escrever, todos, de todos os lugares do mundo, porque essa mensagem não é só para a língua portuguesa, é para todos os falantes da língua portuguesa e todo o alcance que o SIAA tem em outras línguas. Muito obrigado, aguardem o próximo vídeo.